Rapaz, ó, que sufoco do Barcelona para vencer o Girona jogando no Estádio Olímpico de Montjuïc, jogando em casa, com um gol aos 93 minutos de um herói improvável, Ronald Araújo, saiu do banco de reservas para desbloquear o jogo e marcar o gol da vitória por 2-1, numa partida que, se o Barcelona não consegue a vitória, poderia mergulhar num momento bem conturbado, tá? Numa mini crise, entre aspas, durante a temporada. Porque o Barcelona já vinha de 2 partidas sem vencer, seria a terceira partida sem vencer. O Barcelona poderia ficar a 4 pontos do Real Madrid, que se vencesse o Getafe abriria essa distância. O Barcelona daqui a uma semana, mais ou menos, vai jogar o Clássico em Madrid. E se o Real Madrid vencesse, poderia abrir 7 pontos, o que é complexo em La Liga, esse tipo de vantagem. Então, o Barcelona precisava dessa vitória. E ela veio com tons e ar de drama, né? Tudo bem que o Barcelona não poderia e não pôde contar com vários jogadores, e a gente precisa falar, né, desse momento no departamento médico. O Barcelona tem desfalques importantíssimos, 4 ou 5 jogadores considerados titulares. Eu nem vou falar do Gavi, que já vai ficar um tempo mais fora, mas sem Dani Olmo, sem Ferran Torres, sem Rafinha, sem Lewandowski, com jogadores também que puderam entrar em campo com fadiga, né, não 100% para jogar o jogo todo, o próprio Pedri, que foi substituído junto com o Lamine Yamal também, mais um que entra nessa conta no segundo tempo. E o Barcelona teve que tirar leite de pedra para conseguir essa vitória, que entra muito na conta do Hans Flick, assim como também os erros da própria equipe, porque foi ele que resolveu colocar o Ronald Araújo fazendo uma leitura do que estava acontecendo no jogo de centroavante, e que entra mais num espírito do que propriamente no mérito geral do Barcelona de ter vencido a partida, porque sofreu. Não foi um jogo em que o Girona apenas se defendeu e o Barcelona atacou. Pelo contrário, foi um tiroteio, especialmente na primeira etapa, que poderia, uma moeda jogada para o alto, cair para qualquer lado, e o Barcelona poderia ter saído bem complexo e complicado depois do primeiro tempo, né? Vamos falar um pouquinho do jogo em geral, mas primeiro falar da escalação. O Barcelona com todos esses problemas de desfalques, e aí você tem um moleque da base de 17 anos, né, o Toni Fernandes, ganhando uma oportunidade. É óbvio que quando a gente fala de Barcelona, as pessoas olham para essas oportunidades para a molecada de La Masia e abrem um sorriso. E eu acho que é interessante realmente essas oportunidades. O problema é você diferenciar uma oportunidade para um moleque com o time ajeitadinho, com o time montado, ele entrando no segundo tempo e se destacando já com o encaixe perfeito. Outra coisa é você montar o moleque numa fogueira, né? Eu sei que o Barcelona precisava, mas não era a melhor das alturas para colocar um jogador como esse, né? O Toni Fernandes entrou com 17 anos, não é que ele comprometeu, mas é um jogador muito cru. E jogou como um falso 9, né? Ele que pode ser um meio atacante, um atacante de beirada caindo pela esquerda, com o Rashford pela esquerda e com o Lamine Yamal pela direita, né? No meio campo ali com o Pedri um pouquinho mais adiantado, De Jong e Caçador, Baldé de um lado, Koundé do outro, Pau Cubarsí junto com o Eric Garcia, a zaga titular, o Chesney no gol. Enfim, esse foi o Barcelona montado pelo Hans Flick. E aí foi um suco de Barcelona o jogo, né? Tanto da parte positiva quanto da parte negativa. Os primeiros 15 minutos, o Barça conseguiu fazer exatamente o que queria. 89% de posse de bola, controlando totalmente as ações do jogo, invertendo a bola com velocidade, tendo também pegada na marcação lá na frente para recuperar a bola quando perdia com rapidez. O Barça dominou, 11% de posse de bola apenas pro Girona, e foi aí que consegue criar as primeiras chances e consegue chegar ao primeiro gol, né? Aliás, o primeiro gol é uma bela jogada do Lamine Yamal pela direita, assistência, e o Pedri vai cortando por dentro. Me lembrou muito o gol que o Iago Aspas perdeu e logo na sequência o Messi fez no duelo entre Barcelona e Celta de Vigo
algum tempo já, né? Nostálgico esse comentário, mas há algum tempo já em La Liga, em que o cara vai cortando por dentro e depois dá um totozinho de sinuca, sem colocar muita força, tirando o peso da bola, ela bate na trave e entra. Para mim é um golaço do Pedro, o Pedro que estava jogando um pouco mais adiantado e com outras responsabilidades, né? Muito mais na armação, na criação, no passe final, né? Na verticalização, e por isso errou bastante. Tá? O Pedro pegou na casa aí das 70 vezes na bola durante o jogo, e errou e perdeu a bola mais ou menos umas 13 vezes, o que é muito para o Pedro. Errou lançamentos longos, errou alguns passes, algo que não é característico do Pedro, mas eu achei que ele estava jogando realmente com outras funcionalidades e por isso que ele errou mais. Ele era o responsável, né, para tentar achar esse passe disruptivo. Só que aí, cara, chegou aos 15 minutos de primeiro tempo, o Barcelona já vencendo o jogo e transformou a partida num tiroteio, muito por conta de algo que não é novidade, né? Uma debilidade do Barcelona, que é uma característica dessa equipe, que é a tal da linha alta. A gente nem pode mais falar, pô, o Barcelona tem esse problema, o Barcelona fica muito exposto. Pô, parece que é chover no molhado, né? Parece que é ficar repetitivo. Mas o que não é novidade, talvez seja a teimosia do Flick em reconhecer que talvez sem os seus principais jogadores da frente, que fazem a pressão alta, coordenada, fica muito difícil sustentar a linha alta. E aí, defensiva. E aí falta repertório. Pô, Quessadinha, mas ele não sabe fazer o plano B. O plano B é melhorar o plano A. Mas isso entra também num combo de elogios e críticas, né? Porque se o plano A funciona muito bem, a gente vê um Barcelona de puro entretenimento, muito intenso, recuperando a bola, pressionando, marcando lá em cima, acertando, encaixando essa linha alta defensiva. Se dá errado, é um time muito exposto. E sem brincadeira, quem viu o jogo sabe, o Girona poderia ter feito 3-1 no primeiro tempo. Poderia ter feito mais do que fez. O primeiro gol do Girona sai numa bola parada, né? Uma falha de marcação da zaga do Barcelona, que corta mal. Depois, para mim, há uma falha de entendimento no lance do Lamine Yamal, porque ele, ao invés de disputar a bola com o jogador do Girona no alto, ele tenta deslocar o jogador com o braço e não consegue, o jogador ainda consegue jogar a bola lá dentro da área, e aí o Witsel dá uma bicicleta lindíssima. Já tive a oportunidade de conversar várias vezes com o Witsel, inclusive em entrevista exclusiva na época de Borussia Dortmund. É um cara muito especial dentro do futebol, assim, fala português muito bem, além de falar português muito bem, parece que sabe chutar de bicicleta, né? Executar uma bicicleta muito bem. Um golaço do Witsel, que empata o jogo, embaralha a cabeça do Barcelona, e a partir desse momento o Barcelona erra demais e dá muitas oportunidades para o Girona. Não que o Barcelona também lá na frente não tivesse as suas, né? O De Jong perde um gol numa bela jogada criada, o Rashford coloca uma bola na trave de falta, mas o Girona perde ali 3, 4 oportunidades. O Girona termina o primeiro tempo com mais grandes chances nas estatísticas do que propriamente o Barcelona. E isso é preocupante, porque nós não estamos falando de um Paris Saint-Germain, nós não estamos falando de um Real Madrid, nós não estamos falando de uma equipe com uma capacidade técnica e uma capacidade ofensiva muito grande, nós estamos falando do Girona, que está com muita dificuldade nesse campeonato. E deu para ver também por que eles estão com dificuldade, porque o que eles perdem de gol feito é impressionante. Chega a ser impressionante os gols que o Barça permitiu que o Girona tivesse as oportunidades e os gols que eles perderam. Assim. O Koundé, muito mal no jogo, errou muito defensivamente, tanto na linha de impedimento, quanto também em passes, deu oportunidades, gerou oportunidades para o adversário. Lá na frente o Koundé começou até bem o jogo, mas depois foi caindo e para mim foi um dos piores jogadores do Barcelona. E no segundo tempo, você tem ali o Barcelona melhorando com a entrada do Firmín no lugar do Toni Fernandes, né, conseguindo encaixar melhor o meio-campo, com mais oportunidades, né? O Rashford foi jogar um pouco mais por dentro, o Firmino um pouquinho mais de lado, mas conseguindo também chutar de média a longa distância, preocupando o goleiro do Girona. O Girona não cria tantas oportunidades no segundo tempo, mas o jogo vai ficando arrastado para o Barcelona. Me parece que o Barcelona não conseguia furar a defesa do Girona e começa a jogar bola na área, né? Ou picando no corredor central ou chuveirinho
pelas laterais, né? E aí deu para ver que perdeu o gás, perdeu a gasolina Lamine Yamal, perdeu a gasolina o Pedri, os dois saíram, o Barcelona perde com isso muito poder de fogo, e o jogo vai se arrastando para um drama no final. Hans Flick expulso, tem o gol, e isso é bom falar, que foi anulado do Pau Cubarsí por conta de uma falta do Eric Garcia. Eu não achei falta, eu achei que o jogador do Girona abaixa para cabecear a bola, e o Eric Garcia, como ele está subindo, ele não tem um ponto de referência, e por isso ele invade um pouco o espaço do atleta do Girona, mas aquilo para mim não é falta. Então o Barcelona já poderia ter feito o gol, é verdade, mas com muitas dificuldades, e aí tem a modificação aos 82 minutos. O Flick merece, e atenção a isso, o Flick merece críticas, porque ele precisa de repertório, ele precisa encaixar melhor essa defesa, ele precisa fazer com que o Barcelona tenha um plano B para se defender quando o plano A não está sendo bem executado. Ele precisa disso, porque o Barcelona não é sempre que vai poder contar com todos os seus jogadores, e quando não puder contar com os seus jogadores, vai sofrer. Agora, ele faz a modificação que dá a vitória ao Barça, né? Ele lê muito bem o momento, que o Barça está tentando colocar a bola na área, coloca um jogador de 1,89 m, se eu não estou enganado, o Ronald Araújo em campo, e ele consegue fazer o gol numa boa jogada do Rony, que entrou muito bem também no lugar do Lamine Yamal. O Rony vai para a linha de fundo, na verdade vai para a linha lateral, dá o passe para o De Jong, o De Jong centra no meio e dá assistência para o Ronald Araújo. Um belo gol, um belo gol. O gol esse que parece que tira o grito de dentro, não só dos torcedores, né, mas também de todo mundo que estava ali. O Hans Flick, que foi expulso, não tinha ainda entrado para o vestiário, o Rafinha, que estava ali, enfim, é um gol de alívio. E tem que ser essa mesma palavra, porque se não faz esse gol, iria complicar. Iria complicar. Então o Barcelona tem um sinal amarelo ainda ligado na temporada, por conta desses problemas defensivos, por conta do departamento médico, mas é uma vitória muito, muito, muito importante. Meus caros, é isso. Um beijo para vocês.